E aí galera, beleza? Hoje nós vamos falar sobre a soma dos ângulos internos de um triângulo. Lembrando que o triângulo é um polígono bem simples, formado por 3 segmentos de reta. Ele possui, portanto, 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos. Então fica bem fácil a gente fazer uma pequena demonstração de qual é a medida da soma dos ângulos internos de um triângulo. Veja só. Peguei esse triângulo, o mesmo que eu mostrei para vocês, e aí eu vou cortar ele em 3 partes. Então olha só, se você quiser, você pode fazer um pedacinho de papel, desenhar um triângulo e fazer essa demonstração aí na sua casa. Então olha só, cortei um cantinho desse triângulo e organizei ele aqui do lado. Em seguida, eu cortei um outro pedaço do triângulo e juntei vértice com vértice dos ângulos que estavam formados. E agora pego a terceira parte e vou encaixar aqui juntinho. Então olha só, o nosso triângulo que estava completinho virou essa figura aqui, tá? E como você provavelmente já aprendeu, quando a gente tem essa representação, nós temos um ângulo raso, tá? E o ângulo raso, ele é igual a 180 graus. Portanto, o que a gente pode concluir é que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. E isso ocorre com qualquer triângulo, tá? Isso é muito legal. E aí fica bem fácil. Se você não tiver transferidor, mas você souber a medida de 2 ângulos, você consegue calcular a medida do terceiro. Olha só, aqui por exemplo eu tenho 60 graus, 40 graus e um outro ângulo que eu não sei quanto vale. Então eu posso fazer que 60 mais 40 é igual a 100. E aí, o que a gente aprendeu agora há pouco, basta fazer o 180 menos 100. Ou seja, a medida daquele ângulo é 80 graus. Certo? Vamos a mais exemplos. Tenho aqui 2 ângulos medindo 35 graus, então eu posso fazer 35 mais 35 ou 35 vezes 2. E aí eu tenho 70 graus. Fazendo igualzinho o modelo ao lado, a gente faz 180 menos 70 graus. Facinho, né, pessoal? Então a medida daquele ângulo é 110 graus. Vamos a mais 2 exemplos? Bom, esse daqui é um exemplo um pouquinho diferente porque ele tem essa representação aqui. Essa representação lembra um ângulo reto, e o ângulo reto tem 90 graus. Então nós faremos 90 mais 55, que é igual a 145, e depois 180 menos 145, que é igual a 35 graus. E para finalizar os exemplos mais básicos, olha lá, de novo, 2 ângulos iguais, então farei 70 mais 70, que é igual a 140, e 180 menos 140 igual a 40 graus. Então, o número mágico que você não pode esquecer é o 180. Legal? Então aí preparei aqui um exercício um pouquinho mais complexo, onde nós vamos ter que descobrir a medida de 3 ângulos: o alfa, o beta e o gama. Certo? Então aí nós temos que pensar numa estratégia para resolver esse problema. Se você observar, nesse primeiro triângulo aqui, nós temos que descobrir a medida de 2 ângulos. E nesse segundo triângulo aqui, nós temos que descobrir a medida apenas de um ângulo. Então, o ideal é a gente começar esse exercício por aqui. Então nós iniciamos esse exercício ali para descobrir a medida de beta. Então nós fazemos 47 mais 55. Você pode inclusive fazer essa continha montada, tá, em pé, bonitinho aí do seu jeito, que é igual a 102 graus. Ou seja, beta será igual ao 180 menos 102, que é igual a 78 graus. Então aí nós descobrimos o valor de beta, 78 graus.
Bom, na segunda etapa, nós vamos ter que descobrir o valor de gama. Só que ainda não dá para usar o triângulo. Porém, eu acabei de mostrar para vocês a questão do ângulo raso. Então nós temos 78 graus aqui, 46 graus aqui. Então, para determinar a medida de gama, a gente pode fazer 46 mais 78. 124 graus. Em seguida, 180 menos 124, que é igual a 56 graus. Então nós temos aqui a segunda medida, 56 graus. Agora que nós temos a medida de 86 e de 56, fica facinho de determinar a medida de alfa. Alfa é igual a 86 mais 56. 142 graus. Portanto, alfa é igual a 180 menos 142. Alfa é igual a 38 graus. Então aí, pessoal, nós temos aí um exercício que é um pouquinho mais complexo, mas usando os conhecimentos que vocês aprenderam nessa aula, fica facinho de determinar. Beleza? Um grande abraço a vocês e bons estudos!